Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar hoje mais uma aula de matemática básica e hoje nós vamos falar sobre razão. Razão é um conteúdo bem simples da matemática básica que vai introduzindo até chegarmos na parte de regra de 3. Vamos lá. O que são razão? A razão, gente, nada mais é, vou colocar aqui, que uma divisão. Ou seja, podemos dizer também que nada mais é que uma fração, correto? Ou seja, nós temos aqui uma fração, por exemplo, 3/4. Isso aqui a gente também chama de razão. Só que a razão a gente vai envolver grandezas diferentes, sejam medidas, seja horas, seja quantidades, capacidade. Então, a razão a gente vai envolver o quê? Duas grandezas diferentes. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui o tamanho de alguns répteis. E aqui na minha letra A, perguntou assim: qual é a razão entre o comprimento do maior réptil do planeta e do jacaré do Pantanal? Ou seja, a razão, primeira coisa, você vai colocar seu tracinho de fração. Então, o que ele está perguntando primeiro é do maior réptil do planeta. Ou seja, o que ele está colocando primeiro aqui vem no nosso denominador. Ou seja, aqui vai ser o maior réptil. E depois ele perguntou do jacaré do planeta. Então, aqui vai ficar jacaré, perdão, gente, do Pantanal, falei planeta, do Pantanal. Então, ele quer saber a razão entre o maior réptil, que é o que ele perguntou primeiro, depois sobre o jacaré do Pantanal. Então, o que vem escrito primeiro no seu texto vai vir o que está escrito no numerador. E o que vem depois é o que está no denominador. Ou seja, se ele quer saber a razão entre o maior réptil, então você vai colocar aqui qual é o tamanho do maior réptil. Está escrito aqui, ó, o maior réptil, ele tem 7 metros. Então, você vai colocar aqui 7 metros no seu numerador. E depois ele perguntou aqui do jacaré do Pantanal, que é a razão do maior sobre o jacaré do Pantanal. A medida do jacaré do Pantanal é 2,5. Ou seja, a razão entre o comprimento do maior réptil sobre o jacaré do Pantanal é 7 metros sobre 2,5. Perceberam que aqui eu estou usando metros, que é o que a gente está usando para poder medir o tamanho de um jacaré. A razão nada mais, nada menos que é isso. Vamos ver um outro exemplo na prática aqui. Existem 8 maçãs e 4 laranjas. Qual é a razão entre maçãs e laranjas? Ou seja, ele quer saber a razão entre maçãs e laranjas. Ou seja, o seu texto, a ordem que vem escrito é o que vai determinar a sua razão. Porque se eu colocasse aqui ao contrário, se eu colocasse laranjas e maçãs, ou seja, ele quer saber a razão, tracinho da nossa fração, entre laranjas e maçãs, o que seria diferente de razão entre maçãs e laranjas. Então, aqui na minha questão, eu coloquei qual a razão entre maçã e laranjas. Quantas maçãs eu tenho? Eu tenho 8 maçãs. Quantas laranjas eu tenho? 4 maçãs. Ou seja, a razão entre maçãs e laranjas é 8 sobre 4, ou 8/4. Só que, na razão, a gente precisa simplificar sempre que possível. Então, eu posso simplificar aqui dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui eu vou dividir por 4, que vai ficar 8 dividido por 4, 2. E 4 dividido por 4, 1, que é a mesma coisa que 2. Ou seja, a razão entre maçãs e laranja é 2, ou 8/4, que são equivalentes. Tudo bem? Vamos ver mais um outro exemplo? Olha só, em uma turma há 12 meninas e 18 meninos. Determine a razão, coloca o nosso tracinho de fração, de meninas sobre meninos. Então, vem primeiro aqui quem? No numerador, as nossas meninas. Quantas meninas nós temos? 12 meninas. Quantos meninos temos? 18. Ou seja, a razão de meninas sobre meninos é 12 sobre 18. Lembrando que esse númerozinho aqui representa uma divisão, que é a nossa fração, que é a nossa razão. Então, aqui a gente poderia simplificar e devemos simplificar. Eu posso dividir por 6, ou seja, 12 dividido por 6, 2, e 18 dividido por 6 vai dar
3, ou seja, a razão entre meninas e meninos é 2/3. É equivalente a falar que é 12 sobre 18, tudo bem? Vamos ver aqui uma variação disso, olha só. Qual seria a razão de meninos para meninos? Observem que aqui foi trocado. Eu estou perguntando a minha razão entre meninos e menina depois. Então, aqui eu vou ter o número de meninos, que são 18, sobre o número de meninas, ou seja, 18/12, que é a mesma coisa que eu puder simplificar. Eu posso simplificar aqui o 18 dividir por 6, que vai dar 3, e o 12 por 6, que vai dar 2, que é equivalente a 18 sobre 12. 3/2 é a minha razão de meninos para menina. Vamos ver um último exemplo, muito contextualizado no nosso dia a dia. Olha só esse exemplo. Uma receita usa 4 copos de leite para 2 de açúcar. Qual é a razão de leite para açúcar? Ou seja, ele quer saber a razão, que é a nossa fração, de leite para açúcar. Então, eu tenho quantos copos de leite? Eu tenho 4 copos de leite. Quantos copos de açúcar? 2 copos de açúcar. Só que aqui eu devo simplificar. Por quê? 4 eu posso dividir por 2, que vai dar 2. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Ou seja, igual a 2. Então, 4/2 é equivalente a 2. Essa é a razão de leite para açúcar. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Se tiverem sugestões de outros vídeos aqui para o canal, pode colocar aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um beijo!